Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio Martins e todos os dias eu estou aqui para poder trazer um devocional especial para você. E o nosso devocional de hoje tem como tema a porta que Deus abre. É isso mesmo. A porta que Deus abre. Você já pode até completar aí, porque eu tenho certeza que você, como um cristão, você já conhece a continuação dessa frase. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E é sobre isso que nós vamos falar. Que porta é essa? Do que se trata? Como obter essa porta aberta? Para quem Deus abre essa porta? Então é isso que nós vamos estar vendo hoje no nosso devocional de hoje. E antes de iniciar, eu já quero convidar você a você se inscrever em nosso canal. Basta você clicar nesse botãozinho que está embaixo aí, inscrever-se, e você curtir, comentar e compartilhar essa live. Tá bom? Peço a você encarecidamente que você curta, comente e compartilhe para que o YouTube também possa compartilhar com mais pessoas. Se você não fizer isso, o YouTube também não faz, queridos. Então, por favor, faça isso e assim a gente consegue destravar esse algoritmo do YouTube. Amém? Amém? Então vamos lá para a nossa mensagem de hoje. A porta que Deus abre. Eu quero iniciar já colocando um texto aí na sua tela, no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versos 7 e 8, uma carta, né? Uma das cartas é a carta à igreja de Filadélfia. E dentro desse contexto, nós aprendemos algo muito fundamental, que é justamente sobre a porta que Deus abre. E eu quero mostrar para você na Bíblia, dentro, claro, de outros contextos também, dentro de outros textos, sobre esse tema, tá bom? Então, o primeiro tema que eu vou colocar é Apocalipse 3, versos 7 e 8, vai estar na tua tela. Aí, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: eis o que diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Pastor, afinal de contas, o que é essa porta que Deus abre? A porta que Deus abre, queridos, ela faz referência a uma ajuda de Deus, a uma intervenção de Deus na nossa vida, numa ajuda, numa situação, numa condição, aonde Deus ele vem, te dá essa oportunidade, e o que ele dá, o inimigo não pode tomar. O que Deus colocar na tua mão, ele não pode tomar de volta, ele não pode tocar. Somente você pode desfazer daquilo que Deus colocou na tua mão. Mas claro que se Deus colocou na tua mão, se era um sonho, um pedido, uma promessa, você não vai jogar fora, não é verdade? Você vai zelar por aquilo. Por quê? Porque você sabe que veio de Deus. Seja um comércio, seja um emprego, seja uma provisão financeira, seja uma saúde, seja uma harmonia familiar. Quando Deus abre uma porta, queridos, uma porta de reconciliação, finanças, saúde, qualquer que seja a área, a porta que Deus abrir, o inimigo não tem poder de ir lá e fechar. Pastor, mas e a porta que eu, com os meus esforços, abri? Bom, as portas que você mesmo abriu com os seus esforços vai depender do quanto você andou com Deus. Se você tem legalidade, se você andou em santidade, se você não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda, isso vai fazer toda a diferença. Ok? Isso vai fazer toda a diferença. Se o inimigo ele só vai tocar na sua vida, queridos.
só vai fechar aquilo que você abriu se você tiver legalidade. E legalidade a gente chama de pecado. Nisso o inimigo pode tocar. Se tiver pecado, se tiver legalidade, o inimigo vai lá e toca. Mas o que Deus colocar para você, der para você, o inimigo não pode tocar. Jamais ele pode tocar. Agora, esse texto que vocês viram aí agora de Apocalipse capítulo 3, é interessante salientar que o escritor é diferente do escritor, por exemplo, de Isaías. Mas, isso é interessante nós notarmos. Aquele que inspirou, o Espírito Santo, né, que trouxe a inspiração para esses escritores, eles inspiram de uma forma que falam de maneira muito igual. Por exemplo, esse livro de Apocalipse, escrito por João, numa visão de João, João fala de que a porta que Deus abre. Mas, lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 22, eu vou colocar na tela para você, você vai ver que Deus traz uma profecia para Isaías, também citando a questão da porta que Deus abre. E isso aqui eu não podia deixar passar para poder dizer para você que isso nos mostra a inspiração de Deus sobre os escritores. Que aqueles que escreveram não eram meros humanos, mas eram humanos inspirados pelo Espírito Santo para escrever. E que o mesmo Deus que falou com João, falou também há muitos anos atrás com Isaías. Então olha só, Isaías 22, capítulo 22, verso 22, olha só o que Deus também fala Isaías. Eu acho sensacional esses termos que eles usam, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, porque isso dá um nó na cabeça dos cientistas, dos leigos, né? Olha, isso faz um nó na cabeça deles, porque eles acham que a Bíblia pode ter sido escrita apenas por um escritor. E, na verdade, foram vários escritores em cidades diferentes, em situações diferentes e em anos diferentes. Então, olha só o que diz Isaías 22, 22. Porém, sobre os ombros dele, a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Você viu só? Que interessante. Escritores diferentes, o mesmo Deus, a mesma inspiração. Nessas duas condições, Deus deixa claro que a oportunidade, a ajuda, a condição, quando Deus vem em seu favor, não tem nada e nem ninguém que possa fechar essas portas. Agora, ao contrário, também é verdadeiro. Se Deus ele abre uma porta, ele também pode fechar. E na vida de um cristão, queridos, Deus abrir uma porta ou fechar uma porta significa livramento, significa bênção. Por quê? Porque o livramento, Deus ele pode fechar uma porta na sua vida para te trazer livramento de alguma situação. Deus pode fechar uma porta, por exemplo, de você fazer alguma negociação. Uma negociação que você queria muito, nossa, como eu queria fazer isso, eu queria comprar, eu queria fazer acontecer, e de repente a porta se fecha. E na hora, muitas vezes, o que o cristão ele faz? Ele murmura, fica bravo, até se revolta. Mas, passado algum tempo depois, chega a notícia para ele. Deus faz questão de chegar a notícia que aquela situação, aquela negociação que ele tanto queria, tinha um problema muito sério. E daí ele olha para cima, Pai, obrigado. Daí Deus olha para baixo e fala, mas no dia você não falou obrigado, naquele dia você se revoltou contra mim. Porque a porta que Deus fechar, queridos, ele está trazendo livramento na tua vida. Não é porque ele não gosta de você, porque ele não te ama. Pelo contrário, Deus ele tem um prazer imenso de poder abençoar a tua vida, de fazer com que as promessas se realizem na sua vida. A questão é que o olhar de Deus, ele não olha o momento.
Ele olha já dias, meses, anos à frente do que nós. Deus sabe todos os nossos dias, queridos, sem antes ter acontecido. O mundo das trevas não tem esse poder de saber disso. Mas Deus sabe. No entanto, que Deus sabe que Deus escreveu a Bíblia, nos mostrando como seria o fim dos tempos. Nos mostra com exemplos várias situações que aconteceram no passado, que se repete agora nos nossos dias. Por quê? Porque Deus, ele sabe todos os dias das nossas vidas. Mas vamos lá. Por que a porta que Deus abre ninguém fecha? Por quê? Que resposta você daria? Que resposta você daria se eu perguntasse para você? Por que a porta que Deus vai abrir na sua vida, a porta que Deus vai colocar para você aberta, escancarada para você, ninguém vai poder ir lá e fechar, o inimigo não vai poder ir lá e fechar? Por quê? Vamos dar uma olhadinha? Vamos meditar numa situação quando Moisés foi convocado por Deus para libertar os israelitas. Moisés perguntou assim para Deus: Senhor, mas e se o povo, os israelitas, perguntarem que eu venho no nome de quem? Se perguntarem quem é o Senhor, o que eu vou responder para eles? Por que, queridos, Moisés falou isso? Naquele tempo, os deuses, e até hoje, né? Os deuses desse mundo, ele tem face, tem rosto, tem corpo, de gesso, de madeira, de ouro, de prata, de bronze. Então eles achavam que o Deus, Criador do céu e da terra, o Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro, também tinha que ter um nome e também tinha que ter uma face. Mas vamos ver o que Deus falou para Moisés? Vamos pensar e meditar nisso aqui. Êxodo capítulo 3, verso 14 e 15. Êxodo 3, verso 14 e 15. Diz assim: Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Deus também disse a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. E daí eu pergunto de novo: por que a porta que Deus abre ninguém fecha? A resposta está exatamente nesse texto. Ninguém fecha a porta que Deus abre, queridos, porque Deus é o que é. E o que Deus é? Deus é toda a glória. E o que é a glória? A glória é todo poder, autoridade, soberania, santidade, todas as qualidades possíveis e imaginárias existe em Deus. Em Deus existe o poder, em Deus todo o poder. Ninguém consegue com Deus. Pode-se reunir todos os deuses do universo contra Deus. Deus é simplesmente num piscar de olhos, Deus pode acabar com tudo. Deus é extremamente poderoso. Deus contém toda a inteligência. E Deus é o único que pode estar em todos os lugares. Deus é o único que pode estar em todos os lugares. Nenhum outro ser espiritual pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mesmo Satanás e seus demônios, eles não podem estar aqui e estar em outros lugares ao mesmo tempo. Não. É por isso que eles são organizados e muitas vezes eles têm os seus principados, potestades espalhados por toda a terra. De uma forma a se espalhar e se abranger por toda a terra. Mas Deus, o único Deus, ele pode estar em toda a terra, ele contém todo o poder e ele contém toda a sabedoria.
É por isso que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Porque quem pode contra Deus? Quem pode ser contra o Senhor? Quem que vai se armar para ir contra Deus? Ninguém. Ninguém. Porque a própria Bíblia diz que Satanás é crente, ele crê que Deus existe porque ele vivia no céu. Satanás é mais inteligente que muito ateu aí, né? Tem ateu que não acredita em Deus. Satanás, eu acho que fica meio pensando assim, é mais doido do que eu. Satanás crê, e a Bíblia diz que não somente crê, mas ele estremece na menção do nome dele. Deus estremece, Satanás estremece e foge de Deus, porque ele conhece Deus, ele sabe o poder de Deus, e ele sabe que a porta que Deus abrir, ele não pode fechar. É bíblico. Ok? Mas vamos ver como o rei Davi também menciona Deus. Como o rei Davi, ele descreve o poder de Deus. Esse Deus que abre portas e ninguém fecha. Lá no livro de 1 Crônicas, existem vários livros. Eu peguei esse porque eu achei sensacional. Acho assim, a descrição de Davi com relação a Deus, a intimidade dele com Deus era algo incrível. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 10 a 13. Davi louvou ao Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e a todos dar força. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Queridos, a intimidade de Davi conhece a Deus, né? Conhecia a Deus quando ele estava aqui na terra de uma forma extraordinária. Ele sabia de onde vinha a ajuda dele. Davi sabia que a porta que Deus abria na vida dele, ninguém poderia fechar. Deus falava para ele: vai que eu estou te dando a vitória. Ele ia tranquilo, ia subiando já pelo caminho, ia já dando glória a Deus, falando: olha, soldados, fiquem tranquilos porque o Senhor já nos deu a vitória, viu? Todo mundo já cria, todo mundo ia, guerreava e vencia. Por quê? Porque Davi sabia quem era Deus. E sabia que a porta que Deus abria na vida dele, podia vir um exército mais poderoso do mundo. Ele iria destruir. Por quê? Porque o próprio Davi, quando ele lutou com Golias, ele disse: não vai ser por espada e não vai ser por lança, mas vai ser pelas mãos do Senhor. Você entendeu, queridos? Tem coisas que tem batalhas na sua vida que só vão ser ganhas pelo poder de Deus. Com a abertura de uma porta. E o que é a porta? É a oportunidade, é a chance, é o fortalecimento, é a honra, é a riqueza. É tudo que Deus colocar na tua vida. Acabou. O que Deus determinou na tua vida está determinado e ponto final. Mas vamos lá. Agora, como conquistar essas portas que Deus abre? Como que eu e você podemos conquistar essas portas que Deus abre? Então eu quero mostrar para você algumas situações rapidamente para podermos finalizar. Voltamos lá para o livro de Apocalipse, agora no capítulo 3, verso 10, vai nos mostrar um ponto interessante. E isso vai trazer várias confirmações. Primeira delas: visto que você guardou
a palavra, olha só, visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Que porta era essa que Deus estava abrindo na vida dele? Era uma porta de resistência, era uma porta que iria guardar ele de todas as situações que estaria por vir. A porta de quando viesse a situação sobre ele, Deus estaria guardando ele. Era uma porta de oportunidade, uma porta de escape, para que ele pudesse vencer, para que ele pudesse passar. Mas vamos lá. Salmo 119, verso 11, também nos fala sobre essa característica fundamental para que eu possa conquistar essa porta. Guardar a palavra de Deus é o que estava escrito em Apocalipse 3:10. Salmos 19, 11 nos diz também sobre isso, olha lá. Guardei no coração a tua palavra, para quê? Para não pecar contra ti. Ou seja, guardar a palavra de Deus é algo fundamental para que você tenha portas abertas na sua vida. Penúltimo texto que eu quero trazer. 1 João, capítulo 2, versos 5 e 6 diz: mas, se alguém obedece à sua palavra, o amor de Deus tem sido verdadeiramente aperfeiçoado nele. Desta forma, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Deixa eu voltar. Isso, voltei aqui agora. Aqui nós vimos confirmações, ou seja, para que eu possa ter portas abertas na minha vida, eu tenho que fazer o quê? Guardar, aplicar e andar como Jesus andou nessa terra. Tá? Isso é uma característica fundamental. Último texto para nós encerrarmos. E esse é o top de todos que eu vou trazer para você. E esse eu peço que você guarde no seu coração. Deuteronômio 28, verso 13 e 14. Esse daqui você tem que fazer um pisca-pisca na sua Bíblia aí. Olha só. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, não a cauda. Se obedecer aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem, olha só, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de nenhum dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Então, amados, eu convido a você hoje nesse dia, a você se alinhar com o Senhor, se fortalecer, guardar a palavra do Senhor, para que as portas de Deus se abram na sua vida. Portas de bênçãos, portas que te colocarão como cabeça e não como cauda. Portas que vão te colocar por cima e nunca por baixo. Portas de oportunidade, de cura, de reconciliação, de harmonia. Eu convido você a se alinhar com o Senhor nesse dia hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Eu quero poder orar e consagrar esse dia ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor esse dia ao Senhor e nos alinhamos contigo. Nos alinhamos sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, aonde nós sabemos de todo o benefício, das portas que o Senhor abrirá em nossas vidas. Portas essas que o inimigo e as trevas não poderão fechar. Nós nos alinhamos contigo, consagramos esse dia ao Senhor e pedimos a bênção e a proteção do Senhor para nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.